Oi, gente. Eu tô aqui com a minha amiga Claudina Ramírez, que fomos colegas Menina, na tem. escola, no Teresa de Lisieux, aqui em Salvador. E a gente resolveu fazer um bate-papo aqui, uma conversa. A gente nem pensou que a gente vai falar aqui, porque a gente sabe que é um assunto que rende, enfim, várias vertentes. Então a gente vai ver aqui no que vai dar essa conversa. Então a Claudina, ela dirige aqui um trabalho na casa dela, a gente está aqui na casa dela, um trabalho de constelação xamânica. E eu sou do xamanismo, então quando eu vim aqui a primeira vez, eu me apaixonei. Você quer falar um pouco, Clau, sobre isso? Sim, muito bom. Na verdade, assim, é chamada de constelação em TSFI, né? Eu sempre explico para o pessoal que, assim, as constelações de Bert Hellinger são a terapia sistêmica fenomenológica, né? E a Alexandra Caymmi, ela foi aluna de Bert, mas ela integrou o xamanismo, a musicoterapia e a traumoterapia, né? Que atualmente, inclusive, assim, eu sinto que ela está mais forte, né? A traumoterapia do que o próprio xamanismo. Quer dizer, o xamanismo, É você muito sabe forte, que tá. porque tá dentro da gente, né? Nossa pulsação. O que é É muito traumoterapia? Eu não legal. conheço. Traumoterapia é um termo que vem da experiência somática também, né? De Que é o Peter registro de Levine, experiências que a gente teve na no vida, corpo, que que estão fica no corpo, tudo na no corpo. célula, É. exatamente. Então, assim, se um trauma está no corpo, eu preciso do corpo para tirar o trauma. Não adianta somente, obviamente que sim, as catarses, né? Você ter acesso àquela memória pode ser importante, né? E Mas é mexer. porque a catarse também, ela vai vibrar na célula física. Então uma coisa Exato. tá ligada à outra. Que Isso. aliás, uma coisa que o xamanismo me pegou assim, logo que eu conheci, é exatamente isso, Cláudia, que o corpo e a alma e o emocional tá tudo conectado. Então não tem como você viver a espiritualidade fingindo que o corpo não existe. Isso, E no isso. xamanismo, e assim como também aqui nesse método, né, nesse tipo de constelação familiar, a cura, a mudança de vibração acontece pelo corpo Pelo também. corpo, Ele é exatamente. considerado, ele é convidado a entrar na dança, né? Isso. Então, em alguns momentos até a gente utiliza esses recursos de bater em almofada, né? Ou uma pessoa representa a vibração da raiva ou a vibração da mágoa e sobe na outra pessoa, né? E a outra pessoa, ela é convidada a ela se liberar daquilo, né? E quando de fato ela faz essa explosão também, né? Ela sente uma potência de verdade, a força que tinha sido dissociada retorna, né? Então, assim, a pessoa que se sente muito passiva na vida, ou que está deprimida, ou que sente que a vida não anda porque tem uma mágoa, uma raiva que ela não resolveu. Quando a gente constela isso, né, a gente coloca as pessoas representando e ela tem essa experiência, nossa, às vezes é quase imediato, assim, às vezes a pessoa sai daqui resolvida. É assim, verdade, engraçado. porque eu sinto também que esses sentimentos trancados e guardados é porque a nossa sociedade não autoriza ou condena certos sentimentos. Sim. Então, sentimento de raiva, de, né, sei lá, de angústia, de vingança, tudo isso não é que a gente vai fazer exatamente, obedecer ao primeiro impulso, mas a gente precisa reconhecer que a gente sente aquelas coisas e não vai matar a pessoa, mas vai chorar, mas vai xingar, mas vai dizer. É um exercício de interesse e de verdade que na nossa sociedade a gente não está acostumado a fazer, né? A acolher a nossa sombra, nossos sentimentos negativos, entre aspas, porque por isso que a gente fica dividido internamente, enfraquecido, manipulável. Isso, né? maravilhoso. Inclusive, justamente aqui a pessoa tem essa possibilidade de viver isso sem o julgamento. Sem o julgamento. Apesar dela estar com, sei lá, 20 pessoas assistindo a constelação dela,
E aí já vou falar um pouquinho do método para quem não conhece, né? Que a gente começou a falar como se todo mundo... Porque eu também fiquei pensando nisso, se a gente explica o que é constelação familiar, ou essa aqui, esse estilo xamânico, mas você pode falar, depois a gente vai, Pronto, vamos costurando. A gente vai costurando. Assim, né? Muito bom. Então, a constelação, ela surge com Bert Hellinger na Alemanha, né? Logo depois da Segunda Guerra, ele é preso e ele já sai da prisão com essa sensação de que essa forma de guerra e de solucionar conflitos não pode ser a única, né? Então ele tem um chamado espiritual, né? Ele entra para ser padre. Mas ele também tem uma conexão muito grande com os povos originários. Ele vai catequizar tribos na África, fica lá 10 anos. Isso. Eu não sei bem se é catequizar a palavra, porque eu sinto muito nele a questão da pesquisa. Entendi. Mesmo, mais do que de levar, de receber. Boa, isso né? aí. Que ele inclusive... Senão, se ele não tivesse essa abertura, ele nem teria voltado com essa bagagem, né? Exatamente. Inclusive, uma coisa que nos chama a atenção... Quando falam, né? Ou até a gente fala, não, a nossa constelação é xamânica, ou tem xamanismo. É uma redundância, porque assim, que a constelação nasce dentro da tribo dos Zulus. É da vivência de Bert Hellinger com os Zulus, que ele vai vendo assim, a forma como eles lidam, e aí assim, isso vale a pena a gente compreender. Isso que a gente chama de sintoma na nossa história, né? Eu tenho uma dificuldade com meu pai, ou eu tenho uma depressão, enfim, não são coisas novas, não são coisas que a gente que inventou e criou, como em muitos momentos a gente se coloca nesse lugar, né? São coisas que já aconteceram na ancestralidade. Em outras gerações da nossa família. Isso, exatamente. Não foram resolvidas ou tiveram uma resolução não muito satisfatória, aí a gente vem, repete, para poder resolver. Entendi. Então, o amor, né? As ordens do amor, elas se manifestam sempre nesse sentido de procurar a construção, a reconstrução e a construção de um sistema melhor. Isso é interessante, muito bonito isso. É muito lindo, porque assim, eu já sou fã da constelação familiar há mais de 20 anos. Sim. E já mudou minha vida algumas vezes em questões assim cruciais que eu só tive acesso à cura através da constelação, que é um processo fenomenológico, né? E o que é muito lindo é que realmente, como o Bert trouxe, né? Existem as leis do amor, que são as leis da harmonia, do equilíbrio. Sim, então, se você desobedece essas leis de equilíbrio, você desordena tudo. Só que ele dá o nome ao equilíbrio e à harmonia de amor. Sim, que é esse amor da ordenação, né? Entre dar e o receber, o direito a pertencer, essas leis básicas que a gente não conhece e que são fundamentais. Ou que a gente conhece. E é engraçado porque, assim, eu dou formação também. Sim. E quando a gente está fazendo dinâmicas, né, com os alunos, é muito interessante, porque quando eu pergunto, e aí, o que você sente? A pessoa fala, não, eu já sabia disso. Tem um lado meu que já sabia disso. Até porque se a gente, né, carrega tanta informação no DNA, a gente realmente já sabe. Exatamente, isso. E talvez a sociedade não cultive esses princípios, né? E aí a gente vai desequilibrando numa inconsciência, né, numa falta de lucidez que resultou no mundo tipo esse que a gente está vivendo. Aí tem uma coisa que é interessante, Cláudio, por isso eu sou apaixonada pela constelação, e agora eu estou também aqui, vou explicar por que eu gosto tanto desse método novo, né, que a Alexandra Caymmi criou. Ela é suíça ou ela mora na Suíça? Ela é suíça. Que é esse aspecto fenomenológico do processo. Isso. Então, assim, esses dias eu estava escutando uma pessoa falar sobre magia. E aí me caiu uma ficha de uma coisa muito interessante a partir dessa fala da pessoa, de que magia simplesmente mudou de nome. A física quântica é pura magia. Então, assim, até tem um desses filmes aí, eu não vou lembrar o nome agora,
que um cientista quântico, ele fala assim, quem não ficou admirado, chocado com a física quântica é porque não entendeu nada. Porque é mágico, é mágico. Como assim que o observador determina a localização de uma partícula física, que é o elétron? Como assim a realidade é manifestada a partir de uma intenção, de um observador? Como assim a gente constrói a realidade? Isso tudo comprovado em experimento. Isso. Não é só uma física teórica, é uma física prática. E na constelação, aqui acontece muito assim, eu recebo muitas pessoas que vêm da academia e que até no início me dizem, eu sou um cético, eu sou uma pessoa que não acredita em nada. Psicanalistas, por exemplo, né? Para mim é o mental, tem que ter uma razão. E a pessoa começa a se justificar e digo, não precisa falar, apenas assista, tá? Apenas assista, apenas sinta, não precisa acreditar, né? E os resultados são impressionantes, né? São impressionantes, porque assim, o campo de informação, ele se forma, eu sinto que a partir do desejo do cliente, né? O cliente, ele quer de fato se ver de uma outra forma, ver a sua família, ver o sistema de uma outra forma. Então, ele autoriza essas pessoas a sentirem, né, o campo delas, né? Sim. A gente tem que ficar com muito silêncio, né? Eu gosto da palavra reverência, né? No sentido de que, mesmo que não seja uma técnica espiritualista, né? Que tem uma linha religiosa ou espiritualista, ela sempre que você vai tá lidando com outras gerações, você está lidando com ancestrais, você está lidando com uma outra dimensão, pessoas que não estão aqui, né? Elas estão na memória da célula ou estão nesse lugar, né, que a gente e a gente não chama, nomina, né? A gente chama, e você chama com muito respeito, com muita deferência, que é isso que você está falando. Sim. Para mim é importante, assim, para eu me sentir também segura, né, e estou diante do sagrado do outro. Convoco as pessoas que estão assistindo para esse lugar também, né? Vamos cuidar do sagrado do outro do mesmo jeito que a gente quer que cuidem do nosso sagrado, né? E aí acontecem essas coisas. Mas é interessante, Clau, porque assim, eu não vou em muitos lugares, eu tenho muito cuidado com essa técnica de constelação familiar, porque assim, as minhas primeiras experiências foram muito fortes. E assim, claramente eu vi ali o campo operando de uma maneira inquestionável, assim. Pessoas dizendo frases de ancestrais meus, que a pessoa não teria como saber disso. E eu também tendo atitudes de pessoas da família dos outros que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, eu tive experiências tão viscerais, de sentimentos que eu nem conhecia, que até eu brincava, falava assim, eu vivi várias encarnações numa só. Eu não teria possibilidade de vivenciar tanta coisa se não fosse a constelação familiar. Então, assim, eu fui a poucos lugares, porque eu sei que é uma ferramenta que realmente a pessoa precisa saber o que está fazendo. E eu posso te falar que esse campo aqui da Casa da Clau é um campo, eu ainda estou tentando entender, mas também nem quero entender muito, porque é fenomenológico. Mas, assim, é como se houvesse esse tipo de cura aqui com tanta frequência que o campo, né, essa inteligência maior, esse plano maior, sabe que tem aqui pessoas firmadas nesse processo de cura, né? E que tem uma firmeza de cura aqui nessa casa. Então, assim, eu sinto, eu vejo, na verdade, eu participo de movimentos aqui muito viscerais de cura, muito verdadeiros, né? E não é nada assim mirabolante, é muito verdadeiro mesmo. A gente até se reconhece na constelação do outro o tempo todo, porque, no fim, nós somos todos humanos. Essas curas ou essas mazelas se repetem de geração em geração. Meu pai viveu mazelas parecidas com as que eu vivo hoje. Então, é isso que você falou, né? Os padrões se repetem para ver se alguém tem a coragem de jogar um pouco de amor nessa desordem, né? Muito bom, muito bom. De pedir perdão, de chorar, de gritar, de assumir o que sente. Muito bom, de assumir as emoções, né? A gente está cada vez mais, assim, buscando essa verdade, né? Assim, a Alexandra, bom, aí você me perguntou quem era a Alexandra, né? A Alexandra Caymmi, ela
nasceu na Suíça, mas o pai dela é brasileiro. O pai dela é de Itacaré. Nossa! Olha que coisa. Nossa. Isso é incrível, né? E aí... Eu não sei nem se eu falei de estar na Bahia, a gente é baiana, estudamos junto aqui na Bahia, Salvador. Estamos em Salvador, isso é ótimo, né? E aí eu conheci a Alexandra também, eu era terapeuta sistêmica, e é engraçado isso, porque já há uns 12 anos, sendo terapeuta sistêmica, e eu dava uma aula de sistêmica em um outro instituto, que era de grupos operativos de Pichon Rivière, que é uma outra formação que eu tenho. E todas as vezes que eu ia explicar sobre como funcionava uma terapia de família, eu montava a mesma família. E aí eu dava consignas muito pequenas, muito poucas, pedia para que as pessoas se inscrevessem, quem quer ser o pai, os filhos, e eu tinha o mesmo resultado. Era impressionante, assim, as frases que as pessoas falavam eram as frases que eu reproduzia a primeira sessão dessa família, que de fato existiu, né? Sim. E aí eu reproduzia ela e elas falavam as mesmas frases. E eu ia conduzindo a sessão mais ou menos do mesmo jeito e a gente chegava na mesma conclusão. Aquilo começou a me assustar, porque assim, aconteceu uma vez, eu achei que era coincidência, na segunda vez, na terceira, eu falei, o que é isso? E aí, quando alguém me convidou para assistir o trabalho de Alexandra Caymmi, que ela já estava dando a formação aqui em Campinas, né? E a formação de Alexandra tem uma coisa assim bem peculiar, bem bonita, que como ela usa a música, as canções, né? Pelo pai ser brasileiro, ela cresceu escutando Maria Bethânia, Gilberto Gil. Nossa, os melhores. Caetano. Então, assim, quando está no meio de uma... às vezes o campo está pedindo uma pausa, ou às vezes o campo eu começo a escutar uma música, né? Tipo assim, eu começo a sentir que poderia cantar essa música. Às vezes eu já sei qual é o conteúdo e já coloco, isso aqui. Mas muitas vezes eu não sei, né? A gente canta a canção e a própria canção mostra algo que não tinha sido visto ainda. Ou a própria canção faz com que as pessoas tenham o movimento. Muda a vibração. Né? Muda a vibração, isso. E naquela época, a Alexandra cantava muito para os orixás. Né? Tinha uma coisa muito de cantar para Iemanjá, né? As músicas... Que, como você até falou hoje, os arquétipos, os arquétipos, para trazer os arquétipos. Exatamente. E ela até explicava isso, né? Que a ideia é assim, se a pessoa tem um problema de autoestima, né? O arquétipo de Oxum tem a ver com o amor próprio, né? Então, ela cantava para Oxum e, de fato, alguma coisa acontecia, enfim. Quando eu vi essa constelação, né, vi essa coisa da representação, das falas, né? Isso que você traz, né? De uma pessoa que não conhece a outra falar algo, né? E a Alexandra cantar aquelas músicas e em algum falar, momento... só pra, a pessoa não conhece a tia, ela está representando a tia de alguém, ela nunca viu essa tia e começa a se comportar exatamente como essa tia, como aconteceu que eu já me comportei com a tia de alguém que era bipolar. E eu comecei a agir totalmente bipolar, eu nunca fui bipolar, ou então dizer frases que aquela pessoa dizia. E quando alguém representa a nossa família, pai, mãe, avô, tio, todo mundo é exatamente igual. Então, e a gente também, né? A gente também. Quando alguém me representando. Então não tem nada nem a ver se a pessoa está encarnada ou desencarnada. Você pode representar, quem está sendo constelado está encarnado e está se vendo ali na pele de outra pessoa. E assim, e nem para dizer, porque Ingra é atriz. Ah, né? também tem Aí isso. Você pode pensar, mas ela é atriz e tal. Não. Teve uma vez que teve uma juíza, né? Foi muito engraçado essa vez, ela toda, né? E aí ela começou a falar algumas coisas e eu pedindo para ela fazer umas frases. No meio da constelação ela parou, me olhou e falou, o que é isso que está acontecendo aqui? Como é que eu estou sentindo essas coisas que eu nunca senti na vida? E eu falei para ela, é só uma constelação, assim.
não precisa também ficar com medo. É claro que essa informação, ela se dá no campo morfogenético, que isso é uma descoberta científica. Rupert Sheldrake, que é um físico prêmio Nobel, que descobriu esse campo, descobriu esse campo, mas você sabe que quando eu criei cavalo eu aprendi sobre o campo morfogenético? Ai, que massa! Porque um dos meus amigos lá em Portugal, porque eu criei cavalo português, ele ensinou pra gente sobre o campo morfogenético, que é onde se dá a informação evolutiva dentro das espécies. Então esse campo, se ele leva informação do nosso DNA, de cada passo evolutivo, ele também leva informação de comportamentos, de desordens, de ordens, de tudo. Perfeito. E a condutora também recebe a informação de como conduzir o trabalho, né? Sim. Que Muito deve ser bom. incrível, eu nunca tive nesse lugar. Não, mas aí você já estava falando. Lindo. Quando você conheceu o Alexandre. Quando eu vi a Lê, assim, eu saí do consultório, eu fui para lá, eu já estava me perguntando sobre essa coisa da ressonância, já tinha vivido aquilo, né? E aí eu me lembro de eu sentar, tinha 5 pessoas na sala somente, e aí começa a constelação, e aí começa essa coisa e eu ficava assim, tentando catalogar o que é isso, é um teatro, é um psicodrama, é uma sessão espírita, né? O que é isso, assim, como assim, né? E ela ainda por cima cantando, e em algum momento ela bateu capoeira no campo, ela fez um movimento assim. E aí no final eu entendi tudo. Foi muito interessante, porque assim, embora a minha mente não entendesse tudo, a minha alma entendeu tudo. Meu coração, eu me emocionei, fiquei... E aí no final fui, falei com ela, né? Falei, eu quero fazer essa formação. Aí ela fez assim, ai, que bom! Então você pode vir para a Suíça ou você pode vir para Campinas para fazer a formação. Aí eu parei, olhei assim e falei, o quê? Você canta para os orixás, você bate capoeira, faz esse negócio super espontâneo. Não, isso tem que vir para a Bahia, moça. Tá, claro. Isso é da Bahia. E aí foi nesse momento em que ela me revelou, não, meu pai é baiano e meu sonho é voltar para a Bahia. Que demais. Porque a minha alma é baiana. Que sorte ela te encontrar também. Nossa. Porque aí ela tem vindo aqui fazer formação aqui. Sim. Já vai fazer 10 anos. Eu já estou pedindo para o universo me ajudar a fazer essa formação. E aí tem essa coisa, Cláudia, que assim, a constelação tradicional, ela usa frases, ela usa palavras para ordenar o sistema. Porque as palavras, as frases, o simbolismo, né, do que é dito, muda a vibração. Só que aí o que a Alexandra trouxe e que essa constelação faz é mudar essa vibração, pacificar, harmonizar através de tambor, de maracá e de música, e do canto, e de movimento, às vezes dança. Isso é muito poderoso, porque está além das palavras, né? A linguagem da musicalidade, qualquer pessoa entende. É lindo. Então, nesse sentido, amplia o poder de cura, porque às vezes uma frase até, se você pensar em termos de planeta, constelação familiar hoje está no planeta todo, uma frase pode significar coisas um pouco diferentes para duas culturas diferentes. Que lindo, né? Sim, é verdade. E a vibração da música não é aquilo, né? E agora, assim, ela trouxe muito o movimento espontâneo, o movimento da dança também, né? Ou algum movimento diferente. E tem sido também impressionante, porque aí eu dou essa consigna, né? Eu falo para os representantes, ó, se vocês quiserem fazer uma dança, dancem. Se vocês tiverem algum movimento, e já aconteceu, eu me lembro uma constelação muito forte, que inclusive assim, era uma separação, né? Um homem estava se separando da esposa, ele gostava muito dela, e ele escolheu, ele estava se sentindo sem força vital também. Então a gente representou a força dele, colocamos ele e a relação, né? Essa menina que representava força era uma dançarina. E ele não sabia. Ele nem sabia. Não sabia. E aí ela começou a fazer uma dança, que era uma dança assim, que tinha uma leveza, só que ela no meio dessa coisa do pássaro, assim, ela fazia assim. Ela parava e fazia umas coisas assim. Né? E depois tinha era a energia que estava vindo para ela. No final ele virou para mim e falou assim, Claudina,
nada falou mais para mim do que aquela dança. Por quê? Eu fazia artes marciais e eu era muito bom nisso, eu era muito feliz quando eu fazia. Então, o que eu vi naquela dança foi, o que eu vi na dança, que foi na constelação, que se eu volto a fazer as artes marciais, a minha liberdade e a minha leveza retornam. Ah, que coisa incrível. Sem frases, sem nada. Porque isso é muito interessante. Muito cara, a gente realmente podia ficar aqui muitas horas conversando. Porque o universo, ele fica buscando maneiras de se comunicar com a gente. Então, por exemplo, os oráculos, tudo, né? Astrologia, o mapa astrológico, o mapa numerológico, o mapa da mão, tarô, tudo é o universo tentando se comunicar, tentando falar com a gente. Quando a gente começa também a prestar atenção nos sinais, no dia a dia, nos caminhos que a gente está seguindo, nos encontros, a gente percebe que o caminho está todo marcado. Que se a gente que a gente que não vê, que a gente não enxerga, né? Os sinais tem sinal o tempo todo. Claro que você não vai sair buscando sinal, mas se você tiver um mínimo de abertura, você começa a enxergar esses sinais. Então, quando você cria um campo realmente potente, respeitoso, firme, de cura, o universo usa esse campo para dizer coisa para as pessoas que procuram, né? Muito bom. E, nossa, é muito impressionante. Eu já vivi coisas também constelando. A gente acabou de fazer uma constelação poderosíssima antes de fazer esse bate-papo de uma amiga nossa. E foi assim, nossa, eu senti um mundo de sensações difíceis e maravilhosas. Como você pode sentir, né, na pele de uma outra pessoa, e como é lindo sentir, até sentir a dor e depois sentir a divindade, tudo tá valendo. Isso. A gente começa a não reprimir mais quando vem um sentimento, né? Muito e bom. eu já senti coisas que eu realmente não sentiria nessa vida, assim, como posso sentir ainda, mas assim, eu já senti amor de união entre duas pessoas representando dentro de uma constelação, assim, um amor que não dava para descrever, sabe, amor de união de alma. E aí depois a pessoa que era o familiar que estava constelando falou: Ingra, esse casal viveu junto de uma maneira que ninguém acreditava, assim, era uma... E tanto que quando um faleceu, o outro faleceu poucos dias depois, mas assim, era uma união de alma rara de se ver. E eu vivi isso na pele de uma representante. Então, assim, cada coisa que a gente vive, né, nesse processo. É lindo. É muito lindo. E a Lê tem trazido o caminho interno também. Sim. Que eu acho que isso é bem diferente, muito bom. assim. Que ela tem trazido isso que você fala, assim, bom, são frases que podem ser repetidas, né? Tipo, escutar o coração. Ok. Mas ela tem trazido esse aprofundamento, assim. O que é escutar o coração, né? Qual é a necessidade mesmo que a gente tem de ficar em silêncio, né? Qual é, de fato, a necessidade que a gente tem de respirar, né? De sentir a respiração, né? O que é sentir a própria vibração? De que forma você percebe que você está na sua vibração e não na vibração de outra pessoa. Não está pegando o que é do outro, exatamente. Né? Pronto, ela fala sobre isso, né? Como é que você faz para ficar só na sua vibração, não se deixar nem que tirem de você, nem que você invada também. Então, assim, ela tem trazido informações preciosas assim, para o autoconhecimento que... E tendo essa base, honrada de estar ancorando isso aqui em Salvador. Gente, é muito poderoso, viu? Se alguém passar por Salvador, venham aqui na Ubuntu. Isso, me perguntem, se quiser me perguntem em inbox, porque eu agora, quando eu estou em Salvador, só quero vir aqui, né? Tocar tambor, maracá e constelar aqui, porque é um processo de cura. Então, Cláudia, eu tenho falado, a gente até, 30 minutos que a gente está falando, quase 30 minutos. Mas assim, que esse mundo do autoconhecimento não tem volta, né? É interessante que a gente foi colega na adolescência, num momento que eu, pelo menos, não queria saber de autoconhecimento para nada. Eu queria viver o mundo, né? E é maravilhoso, porque eu vivi bastante esse mundão, né? Mas assim, esse processo de mergulho interno é uma aventura tão fantástica,
Porque assim, se eu sou uma pessoa aventureira e buscava aventura por aí, eu agora encontrei a maior aventura de todas. É incrível, né? É incrível. E assim, a gente até estava falando, né, ali depois da constelação que a gente fez, e tem mais, a gente vai fazer mais umas 3 horas de... Vamos trabalhar bastante. Porque eu fico sentindo, assim, naquela conversa, me deu uma sensação, eu falei, caramba, então, assim, cada pessoa que nasce está vindo para esse mundo para curar seus ancestrais. Se curar, mas cada vez que a gente se cura, a gente está curando toda a nossa linhagem e toda a família humana. Né? Então, assim, como é importante essa lucidez, essa consciência, né? E aí eu entendo uma frase que já há muitos anos me acompanha, cada vez eu entendo mais. Quem se salva, salva o mundo. E eu não entendia muito bem, eu achava ela bonita, mas eu hoje entendo isso. Não, é totalmente real, assim. O trabalho, inclusive, assim, em algum momento, a Alexandra, ela fez uma frase assim, bem forte também, né? O trabalho coletivo, na verdade, só existe depois do trabalho individual. Né? Muitas ONGs, a gente já teve muitos alunos que vêm de ONGs, vêm de trabalhos sociais, e que vem até numa de, pô, mas não dá certo, por que não dá certo? Né? O que eu posso fazer para que dê certo? Você precisa se melhorar. Claro. Então, assim, tudo aquilo que você cura em você, você pode, de fato, ofertar para o outro. Se você não cura em você, não vai adiantar. Vai ser só palavra, vai ser só discurso. Inclusive, eu tenho dividido muito com as pessoas sobre autoconhecimento, baseada no que eu estou vivendo. Que massa. Então, assim, é muito mais um compartilhar dos meus processos, porque, assim, gente, eu estou vivendo isso, então, assim, tá muito latente em mim. E aí eu vou e compartilho, e tem um monte de coisa que eu estou buscando, e as pessoas vêm e falam, eu também estou buscando isso. Então, é quase um andar de mãos dadas, né, assim, junto com as pessoas. Mas, estou muito feliz de estar aqui, da gente ter se reencontrado. Que lindo. Muito bom. Gratidão. Gratidão. Obrigada pelo convite, né? Imagina. E vamos fazer outros, porque esse assunto aí, vamos sim. Né? Viu? Massa. Quando eu estiver na formação e tudo, que eu vou me aprofundar mais. Eita, que aí essa vai ser versão massa. consteladora, ó, sensacional. Vamos lá, um beijo, gente. Tá bom. Massa.